Salve, senhores! Christian Clark aqui na área, mais uma vez, com o quadro Mago Responde, e esse é o segundo quadro. Lembrando que o quadro Mago Responde é o quadro onde eu analiso as histórias dos senhores que vocês me mandam lá na DM e me mandam 50 pratas. Então é 50 pratas para você me mandar uma mensagem na DM contando toda a sua história e eu vou ler, fazer um vídeo especial para você analisando e te dando os bizus aqui dessa história. Eu já comecei a ler, eu não li esse relato ainda, vai ser pela primeira vez que eu vou ler. Pelo que eu comecei a ler aqui, o relato não é dele, é do primo dele, mas é que é tão absurdo que ele pediu para eu ler o relato do primo dele, que ele queria muito contar e saber como que a Red Pill pode salvar vidas. Então fica comigo que a gente vai ter um relato agora no Mago Responde número 2. Bora para cima. Muito bem, então ele disse que ele mandou um áudio antes dizendo que ele fez uma formatação pela IA. Ele narrou para o ChatGPT e pediu para o ChatGPT escrever para ele. Então tá escrito assim meio GPTzado. Vamos ver o que acontece, mas os fatos são os fatos, né? Então muito bem. Relato do Mano da Flórida. Salve, Mago, Mano da Flórida daqui. Essa história é insana sobre o meu primo e como um homem sem amor próprio consegue deixar até o diabo surpreso com as suas escolhas e segue em anexo o comprovante do pagamento. Beleza, maravilha, meu caro. A história começa com meu primo, vamos chamar ele de Peter, e a mina dele na época, a Larissa. Muito bem, os dois se conheceram na igreja, a mocota atrás. Começaram a trocar ideias, se curtiram, começaram a namorar, como era aquele ambiente conservador e pá, relacionamento de igreja, os dois já estavam naquela vibe de vamos casar desde cedo. Esse é um famoso caso, o famoso caso clássico de igreja, né? Você que é pentecostal, você que é da Igreja Universal, você que é de igreja evangélica assim, bem rigorosa, em geral é isso que acontece. Você vai entrar numa igreja, você é novo ali, miqueinha, né? Tem 17, 16, né? 18 anos ali, tá doido pra furar alguém, e aí o que acontece? Vai aparecer uma varoa bem bonita pra você e você fica doido pra casar logo, porque a única maneira de ter sexo é você casando. Então, isso é muito interessante pelo fato de você ter mulheres virgens, mas não é muito interessante pelo fato de você criar naturalmente homens muito inexperientes. E as mulheres, naturalmente, elas ficam mais safas, são mais sagazes quando elas são jovens. Então, o que acontece normalmente é que você tem um homem muito miqueinha e uma mulher muito, muito esperta já com as coisas da vida, que sabe lá se ela já fez alguma coisa ou não. O homem geralmente é fiel ali nos princípios e a mulher não exatamente. Não estou dizendo que é o caso aqui porque eu ainda não li, mas esse é um caso clássico, né? Então, beleza. O tempo foi passando e eles continuaram juntos e eventualmente ficaram noivos. Aí resolveram ir para a praia comemorar o noivado. Só que foi aí que começou o inferno. Porra, já? Achei que ia ter pelo menos uma história romântica acontecendo. Mas não. Já foram para a praia, ficaram noivos, casou ainda não. Ficaram noivos, aí para comemorar o noivado foram para a praia, inferno. Vamos ver o que aconteceu. Nessa viagem eles tiveram uma briga completamente insana. Tipo, o papo do meu primo sair sangrando porque a mina arranhou ele inteiro. A discussão escalou num nível absurdo e eles terminaram ali mesmo. Bom, se você viaja com uma mulher e ela te arranha inteiro numa discussão, se chegar a sangrar, se você não terminar, você é trouxa. Para mim, o relato teria acabado aqui. Se fosse o meu relacionamento, fala assim, beleza, próximo relato. Mas claramente não foi isso que aconteceu. Vamos lá. Peraí, deixa eu ajeitar essa câmera aqui que eu não estou muito reto na câmera. Pronto. Só que tem um detalhe importante aqui. A Larissa, vamos chamar ela de Larissa, então é Peter e Larissa, era completamente obcecada pelo Peter, tá? Então Peter e Larissa aqui são nomes fictícios, mas essa menina evangélica era completamente obcecada. E quem já viu relacionamento assim sabe que a pessoa não simplesmente desaparece, ela manda mensagem toda hora, meme, texto, puxa assunto no Facebook, WhatsApp, estava sempre orbitando o cara. Beleza. E aquilo, o canto da sereia às vezes pega um homem desprevenido. Bom, claro, né? Principalmente se um homem escasso for. E o que é um homem escasso? É um homem que não tem outras opções de mulher. Se o cara tem um relacionamento com uma mulher e ele termina, mas ele não é evangélico, ele é pagão, vamos dizer assim, ou ele é católico do IBGE,
ele se relaciona normalmente, sexualmente com outras mulheres, essa mulher que fez mal para ele e ela quer voltar, ela não vira um problema na vida do cara, porque justamente o cara não é escasso de mulher, ele não está desesperado. Mas quando o cara não tem outros relacionamentos, quando ele não tem mulher, isso normalmente sim vira um problema. E aí, depois do término, meu primo arrumou um trampo num banco. E nessa época ele também estava pegando a chefe dele. Parece que esse evangélico aqui, ele é moderninho, ele beija na boca e tal. E já, o que já é uma ideia horrível por si só, mas ele claramente não estava pensando muito. O primo pegar a chefe não é uma ideia muito boa, de fato. Você não se relaciona com mulher do trabalho, é o famoso onde se ganha o pão, não se come a carne, e você não se relaciona com uma mulher com cargo acima do teu. Por quê? Porque a hipergamia vai cantar. Ou ela vai querer mandar em você, ou ela vai ficar extremamente insatisfeita pelo fato de você obedecer ela, né? As duas coisas são horríveis para essa mulher e ela vai começar a sentir nojo, começar a ressentir você. Enquanto isso, a Larissa começou a aparecer na porta do trabalho dele já no fim do expediente para conversar. A família inteira achava que ele já tinha cortado o contato com ela, até que chegou a notícia. Você tem uma chance para adivinhar que notícia que foi que a Larissa deu de repente para ele. A Larissa, a Larissa estava grávida, senhoras e senhores. Quando ela contou, meu primo simplesmente tiltou. Na hora do choque, ele chegou até a falar para ela abortar. Depois voltou atrás e disse que ia assumir a criança. Bom, então, aparentemente, eles tiveram relação, né? Eles não estavam se resguardando só para o casamento. Só que aí entra uma parada pesada na história. Vamos ver o que parada pesada é essa. A família dela era extremamente conservadora, mas ao mesmo tempo tinha um histórico criminoso pesado. Ou seja, incoerência, hipocrisia, a gente vê por aqui. Então, o que seria? Tinha um parente envolvido com o PCC, inclusive o pai dela era ex-membro do PCC, pelo que falavam. Ele só saiu porque se converteu, porque dentro do PCC as únicas saídas eram a morte ou a conversão. Então tem saída para o PCC, olha aí, eu não sabia disso, interessante. Então não era só pressão emocional, era pressão, né, de vida mesmo, ele poderia ir para a vala caso acontecesse alguma coisa com Larissa. Então existia um medo real da situação escalar para algo perigoso. Não parecia simplesmente um termina e vai embora. A sensação era que depois da gravidez, meu primo estava preso naquele caos, querendo ele ou não. Mesmo assim, então eles decidiram continuar juntos. Pois é, ou seja, erro, né? Erro atrás de erro, né? Só que durante a gravidez começou a rolar uns sangramentos. Eles foram fazer exame para entender o que estava acontecendo e o médico receitou um remedinho para ela. Depois da consulta, meu primo parou numa farmácia para comprar o remédio e deixou o celular dentro do carro. Aí ele bota assim, erro fatal. Larissa pegou o celular dele e viu a mensagem da chefe. Ou seja, ele devia estar entretendo duas mulheres ao mesmo tempo ali, ou então ele pode ter muito bem parado de ficar com a chefe, mas a chefe também não ter. Aparentemente, Peter era bico de ouro, né? Pica de mel, e as duas mulheres queriam ficar com ele desesperadamente. Então, Larissa pegou o celular e viu as mensagens da chefe do banco. Aí, pronto. Quando ele voltou para o carro, começou outra guerra. Ela surtou, foi para cima dele de novo, tentou arranhar ele, e no meio da confusão, ele acabou empurrando ela e agredindo ela também. Não sei exatamente o nível da agressão, mas só imagina a cena. Discussão insana dentro do carro, mulher grávida, os dois completamente fora de si. Meu caveira. Entende? É uma sucessão de merda, realmente, como ele falou, né? Ele não mentiu que seria uma sucessão de merda, mas qual é o erro aqui? Você não pode aceitar chantagem emocional de uma mulher que terminou com você. Você não pode aceitar. Porque se você terminou com aquela mulher, isso significa automaticamente que ela não pode voltar para sua vida. Esse é o erro mais brutal que todo homem comete, cara. Você não volta com uma mulher que você terminou. Não pode, é uma lei, Não volte com mulher. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve assim, lei número 1 do mago. Nunca se volta com uma mulher que você terminou. Acabou. Por quê? Porque se você terminou com ela, ou ela era mau caráter, ou ela te traiu, ou ela te bateu, ou ela tinha algum problema, era envolvida com droga, com tráfico, com algum problema sério. Nesse caso aqui, era meio que tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Então, assim,
Se você já teve uma mulher que te bateu, te arranhou, e você ainda faz questão de voltar com ela porque ela fez chantagem emocional para dizer que estava grávida, a melhor maneira é você não voltar com essa mulher, é você não abortar, é você falar assim, olha, tudo bem, eu posso assumir as condições dessa criança aí quando ela nascer, mas assim que a gente fizer o exame de DNA. Entendeu? Eu vou fazer o exame de DNA nessa criança, se essa criança for realmente minha, ou a gente vai botar para adoção, ou a gente vai criar essa criança. Se você quiser criar, eu vou ser o pai dela e eu vou cuidar dela e vou pagar a pensão. É isso aí. Arque com as suas responsabilidades. Irmão, a parada é o seguinte, se você não quiser ter filho, não transe. Se você quiser correr o risco de ter filho, se você quiser transar, saiba que você está correndo o risco de ter filho. É isso. Ah, mas eu não queria. Não interessa. Arque com a porra da responsabilidade da onde você bota o seu peru. Se você botou o seu peru numa mulher maluca, o problema é teu, você que não filtrou essa mulher corretamente e você vai arcar as consequências dos seus maus, das suas péssimas escolhas. É isso que eu diria para um filho meu, por exemplo, se ele tivesse feito essa merda, entendeu? Engravidou a mulher errada. E aí, o que faz? Ué, você não volta com ela, mas você arca com as consequências dos seus problemas, entendeu? É isso que você vai fazer. Agora você vai trabalhar por você e para criar o seu filho de uma mulher maluca. Esse é o seu karma, irmão. Você fez isso, entendeu? Então você tem que aceitar esse fato e resolver. Bom, ela voltou pro carro, começou a guerra, parará, os dois se discutindo, os dois completamente fora de si, beleza. Semanas depois saiu o resultado dos exames. O sangramento tinha sido um aborto espontâneo e não era de um bebê só. Eram gêmeos! Meu Deus! Na família dela existia uma chance alta de gravidez gemelar. Nunca ficou claro se a briga teve alguma relação com a perda dos bebês. Ok. E cara, dessa vez tenha sido a parte mais bizarra da história inteira. E cara, essa talvez seja a parte mais bizarra. Eu nunca vi tanto cristão comemorando aborto espontâneo na vida. Minha família inteira ficou aliviada. Minhas tias literalmente comemoraram porque ninguém queria que meu primo tivesse um filho naquela situação maluca. De fato, pelo que eu entendi, eu posso até reler, mas eu não vou fazer isso com vocês, mas pelo que eu entendi, o sangramento começou a acontecer antes da briga, né? Ela foi no médico para ver o sangramento, e aí eles foram no hospital comprar o remédio. No que ele foi no hospital comprar o remédio, ela pegou o celular e aí eles brigaram. Então, o sangramento já era sinal de um aborto espontâneo. Então não foi a briga, não foi, tipo assim, ele não bateu na garota, ele não machucou ela a ponto de ela perder o bebê. Isso é, pelo menos, uma coisa boa. Ele não cometeu violência doméstica, ele estava se defendendo ali, os dois estavam se engalfinhando, o que já é errado, tá? Nas leis objetivas, se você morasse na Rússia, irmão, eu ia falar assim, se a mulher te deu um tapa na cara, dá outro. Mas você mora no Brasil, irmão. No Brasil, a gente tem um outro sistema de leis e o nosso sistema de leis é extremamente ginocêntrico e feminista, entendeu? E se você fizer qualquer coisa com qualquer mulher, você vai preso, você acaba com a sua vida, você fica com pecha de estuprador, de violentador, de abusador, a sua vida acaba, irmão. Então, não encoste em uma mulher. Não encoste em uma mulher para fazer algo ruim. Mesmo que seja se defendendo, mesmo que seja em legítima defesa, a melhor coisa a se fazer é começar a filmar e sair correndo da onde você estiver. Entendeu? Ah, mas ela tá quebrando as minhas coisas. Beleza. Se você é mais forte que ela, que é normal que você seja mais forte, né, que você, com a mulher que você tá, você vai agarrar essa mulher, vai conter ela, não vai deixar ela quebrar as tuas coisas. Se ela der uma acalmada, você vai soltar ela. Se ela não se acalmar, você vai tirar ela da sua casa, vai jogar ela para fora e vai trancar a porta e vai chamar a polícia. E você vai documentar tudo o que aconteceu. Mas mesmo assim, tem chance de você ainda se fuder. Mas pelo menos você tem alguma prova para ir até as últimas consequências do júri e tudo mais, né? Do tribunal, né? Não chega aí para júri porque não é caso hediondo, enfim. Mas, entendeu o ponto? Se você tivesse numa outra situação, eu ia falar, cara, se a mulher fez merda com você, é vida.
Entendeu? Você não é obrigado a ficar aguentando mulher falando merda. Mas nesse caso, não. No nosso dia a dia, no Ocidente, a gente não pode fazer isso. Você tem que se afastar dessa mulher, terminar com essa mulher, bloqueá-la de tudo e acabou. E se pá, você ir na polícia e falar, olha, eu quero, sei lá, medida protetiva, essa mulher tá me ameaçando, eu quero alguma coisa. Você vai tentar, ao máximo, se livrar dessa mulher e avisar as autoridades. Beleza? Mesmo que não dê nada, mas você vai fazer isso. Você vai fazer isso, porque aí vai ter lá um registro de que você tinha ido na delegacia um mês antes de acontecer aquela merda toda que aconteceu, sabe lá o que pode acontecer no futuro, entendeu? Então, procure fazer provas que deem conta de expressar claramente que você tentou buscar ajuda, que você não fez nada, que você estava em legítima defesa, etc, etc. Então, esse cara aqui não fez isso, mas vamos ver, né? Até agora não foi para esse lado, mas essa parte era importante de ter feito. Depois disso, todo mundo ficou aliviado, parará. Depois disso, Peter e Larissa terminaram de novo. Aí agora, e aí todo mundo pensou, agora acabou, finalmente. Só que não. Uns 6 meses depois, minha tia recebe uma ligação de um pastor, e a primeira coisa que ele fala é, senhora, a senhora está sentada? A tia, provavelmente é a mãe do primo dele, né? Ela já ficou sem entender nada. Aí o pastor manda, você vai ser avó de novo. Basicamente, durante todo esse período separado, Peter e Larissa continuaram se vendo escondidinhos. Ah, que fofuras! Ainda existia sentimento no meio daquela bagunça emocional toda. Não era sentimento, era dependência emocional, carência e vontade de trepar loucamente, que todo crente do rabo quente tem. Que é normal, porque eles são muito reprimidos sexualmente. Resultado, ela engravidou de novo! Meu Deus do céu! A família entrou em modo de guerra outra vez. Gritaria, ameaça, discussão, pressão dos dois lados, a família dela falando que mulher grávida, solteira, não ia ficar dentro de casa. Só que dessa vez meu primo assumiu logo de cara e aí nasceu o primeiro filho dele. O primeiro. Ele falou o primeiro. Lê. Oh, meu Deus. Os dois casaram na igreja, arrumaram uma casinha e tentaram viver como uma família normal. Hoje o filho deles deve ter uns 3 anos. Meu Deus, os filhos, eles são casados ainda. Só que a história ainda consegue piorar. Depois do casamento, meu primo começou a se largar completamente. Engordou, abandonou a faculdade, largou a mão da aparência, ficou totalmente sem ambição. Cara, é lógico. Porque quando você se joga no lixo dessa forma, a única coisa que vai acontecer é que você está demonstrando para você mesmo que você não se respeita, que você não tem amor próprio, que você não preza a sua dignidade enquanto indivíduo e você se coloca em roubadas desse tipo. A menina é uma red flag ambulante, já te machucou, é crente do rabo quente, ela é filha e possivelmente está envolvida em alguma coisa de PCC, já teve um aborto espontâneo, ela já batia nele, arranhava ele, surtava, tinha crise de ciúme louco, mas não satisfeito, o cara ficou com essa mulher e meteu um boneco nela. E aí, depois do casamento, ele se largou. Porque, claro, é uma consequência natural de um homem que não se importa consigo mesmo, que é resultado que é consequência natural das atitudes que ele já está fazendo com ele mesmo há bastante tempo. E com o tempo a Larissa começou a perder a admiração por ele. Lógico, né? Até um dia que ela falou na cara dele, eu não sinto mais admiração por você. Esse dia é bem ruim. Se você já viveu isso no seu relacionamento, esse é um dos piores dias que você pode ter dentro de um relacionamento. Mesmo morando juntos, ela começou a viver a vida de solteira. Pagode, baile funk, rolê de madrugada, sumia sem responder, mensagem, ignorava ele completamente. Ou seja, essa parte eu já vivi plenamente. Começou a viver a vida de solteira, pagode, baile funk. A minha segunda mulher, eu pareço Silvio Santos, você fala, mas havia a mulher número 1, número 2, a mulher número 2. Ela fazia isso também. Ela ia, tipo assim, 2 da manhã, me ligava, tipo, no alto de um morro, assim, qualquer, falando, tô aqui no baile funk, a gente acabou de chegar, vim num carro de um desconhecido, meu celular tá acabando a bateria, eu não tenho dinheiro para voltar de Uber, mas tá tudo bem! Eu ficava, meu Deus do céu! Eu falava, cara, eu não quero que você saia. Ela falava, eu sou livre, empoderada, eu posso fazer o que eu quiser, você também pode. Eu falava, mas eu não quero. Mas ela dizia, você também pode, então eu tenho que poder. E ela fazia isso, e eu aceitava. Então, eu já passei por isso. Eu entendo o seu primo, Peter. Meu primo entrou numa depressão pesada. Eu não entrei em depressão pesada, porque eu consegui me dissociar rapidamente dessa mulher, mas eu entendo
a natureza dessa depressão. Faz bastante sentido ele entrar em depressão, né? Voltou a morar com a mãe, né? Com a mãe dele, com a tia do nosso amigo do mano da Flórida. Ele passava o dia inteiro deitado, não dormia direito, completamente quebrado mentalmente. Aí veio mais uma bomba. Mas, cara, como é que dá pra piorar isso, bicho? A Larissa conheceu um cria da quebrada e engravidou dele. Puta que... Meu Deus! Pra família inteira, aquilo era um ponto final. A minha tia até tentou ver a possibilidade de pegar a guarda do filho deles, mas era complicado porque ela tinha emprego fixo e meu primo estava todo desestruturado. Caraca, bicho, caraca. A coisa... o universo, quando ele quer acabar com a tua vida, ele realmente catapulta a sua vida pro inferno mesmo, assim. E você vê, não é o universo. Eu falei o universo assim, mais brincando, mas no sentido de que todas as coisas que estão acontecendo com esse cara, que é o Peter, né, o nosso nome fictício aqui, são consequências diretas das próprias escolhas dele. Você percebe? Ele se abandonar, ele se largar, ele continuar casado, ele voltar a se relacionar com uma mulher que já traiu, que já abandonou, que já bateu, que já se engravidou dele. Tipo assim, a mulher era toda errada e o cara continuava lá. Aí é óbvio que você vai ter depressão, aí é óbvio que a mulher vai te tratar mal, aí é óbvio que você vai ficar sem autoestima, vai parar de se cuidar, de ir pra academia, vai ficar sem trabalho, vai ficar gordão, vai ter que voltar pra casa da tua mãe. É óbvio que essas coisas todas vão acontecer. Percebe como é uma bola de neve, mas é uma bola de neve construída ponto a ponto, passo a passo, pelo próprio Peter? Isso que é a coisa mais importante para vocês perceberem. Para a família inteira, ponto final, não sei o que, ela até tentou pegar a guarda, mas o primo estava todo desestruturado. Só que aí acontece o plot twist mais absurdo da história. Cara, não é possível, cara. Não tem como ir piorar. Que isso, cara? Depois de um tempo, minha tia percebeu que meu primo estava mais feliz, estava mais animado, parecia que estava melhorando da depressão. Até que perto dos dias das mães, ela encontrou um tênis embrulhado no armário dele. Quando perguntou para quem era o presente, ele respondeu o quê? É para Larissa, mãe. Minha tia quase explodiu. Chamou ele de corno na cara dura, falou para ele sair de casa e disse que não aguentava mais aquela situação humilhante. Pô, pelo menos a mãe dele botou algum limite, porque provavelmente ele não tem nem pai, esse cara, né? Porque ele não tem honra, ele não tem brio, esse menino não tem brio. Mas não adiantou. Mesmo depois da traição, mesmo depois dela engravidar de outro cara, enquanto ainda era casada com ele, meu primo decidiu voltar para Larissa. Meu Deus! Rapaz, essa Larissa deve ter um chibiu, né, dos deuses. E não foi só voltar a conversar, não. O cara voltou para a relação inteira, voltou a morar com ela, acompanhou toda a gravidez, ficou do lado dela nos momentos difíceis e decidiu assumir emocionalmente uma criança que nem era dele. Ou seja, a mulher estava com você e te traiu, e aí você separou dela com depressão, e aí agora a sua vida voltou a ter sentido porque ela te aceitou de volta na casa dela e você vai ter a honra de criar um filho de um cracudinho, de uma biqueira aleatória. Parabéns! Muito bem. Então, tipo, enquanto a mina estava grávida de outro homem, meu primo estava lá ajudando, apoiando e vivendo como se ainda fosse o marido dela normalmente. Isso é que deixou todo mundo em choque, porque uma coisa é perdoar a traição, outra coisa é voltar para casa com a pessoa grávida do amante. Realmente, isso aí é um nível de cuquismo, de cornitude, assim, nunca dantes vistas na internet, né? E aí, no dia 1º de junho, nasceu a filha dela com outro cara. Só que o parto foi o ápice da insanidade. Imagina a cena, ele vai compor a cena do parto agora. Na sala tava a Larissa, o meu primo e os pais do pai biológico da criança. Porque o pai biológico não tava, tá ligado? O pai biológico era um cracudo, sei lá, se ela sabe quem era o cara. De repente ela nem sabia quem era o cara, ou então o cara nem sabia que tinha engravidado ela, ou então ele sumiu de propósito, foi comprar cigarro. E agora tá rolando na sala do parto ali, tá rolando a discussão para decidir quem vai registrar o bebê. Porque os avós do cara, do cracudo, querem que o pai biológico registre. Claro, mas o meu primo também quer colocar o nome dele. Olha que miqueinha, mas que miqueinha, que miqueinha. E sinceramente, eu nunca vi alguém tancar tanta humilhação assim. E o pior é que sinto que essa história ainda não acabou. Se eu tivesse que apostar no próximo capítulo, eu diria que ela provavelmente
vai trair ele de novo com o pai dessa segunda filha, mas vai saber, vai que agora dá certo, ou que essa novela ainda está no começo. Não, claro que não vai dar certo, é óbvio que isso não tem de nenhum momento a dar certo. Quanto mais Miqueias porque, nota, pode existir na cabeça do seu primo, o Peter, uma vontade genuína de fazer a coisa dar certo. Pode existir. E eu não estou tirando esse mérito dele. Porque ele é um cara evangélico, ele é um cara cristão, entendeu? Ele pode falar assim, porra, eu tenho que assumir, a mulher fez merda, mas eu vou perdoar, eu vou botar essa criança, eu vou assumir essa criança, eu vou fazer essa criança prosperar e dar certo. Isso é genuíno pra caralho, entendeu? E mostra que o seu primo, ele pode ter um coração bom. Só que o que acontece? O seu primo, ele é um trouxa. Ele não entendeu as coisas da vida, como funciona a natureza humana, e ele vai sofrer, porque a mulher não respeita um homem que faz isso. Um homem que não se respeita, um homem que se abandona para a mulher, pela mulher, aceita qualquer coisa que a mulher faça, a mulher faz ele de gato e sapato, e ele fica lá, não, meu amor, tudo bem, eu posso aceitar você me trair com 5 negão, você engravidar de 20 caras diferentes, você não saber nem quem é o pai, mas eu tô aqui pelo nosso relacionamento, porque eu te amo muito, esse tipo de coisa. A mulher, por conveniência, ela tá aceitando, porque ele é o único cara que aceitaria essa situação. Tem um filho dele já, né? E tem um filho de um Zé Droguinha que obviamente não vai assumir. Mas o cara, ele não entendeu ainda que ele vai servir de pagador de boleto e ele nunca mais vai ter um sexo de qualidade, admiração e respeito dessa mulher. Ela vai continuar traindo ele, ela vai continuar tratando ele mal, ela vai continuar humilhando ele e a família dele não respeita ele, a sociedade não respeita ele, ele perdeu um ótimo relacionamento que ele poderia ter tido até com a chefe dele lá, de repente ele teria sido promovido, sabe lá o que poderia ter, o relacionamento que ele poderia ter tido. Ele tinha um futuro promissor lá no relacionamento que não estava muito certo, mas era melhor do que esse, concorda comigo? Então, é isso, senhores. A moral da história é que você não conserta um erro que você cometeu no passado com mais investimento. Se você cometeu um erro com uma mulher no passado, aquela mulher tem que sair da sua vida, você extingue aquela relação, joga no lixo e começa do zero de novo com uma mulher nova. Porque assim você garante que as pessoas te respeitem, que você se respeite e principalmente que a mulher que está se relacionando com você te respeite. É isso que eu desejo para vocês. E se você quiser que eu leia o seu relato aqui no Mago Responde, vai lá na minha DM do Instagram e manda assim, Mago, eu quero fazer um relato no Mago Responde. E aí eu vou te mandar o meu Pix, você vai fazer R$50, é muito barato, é uma pechincha só pra gente poder fazer esse escambo, e aí eu vou fazer um vídeo especial para você, vou comentar o seu caso, beleza? Se você quiser ampliar o seu repertório, entender quais comportamentos são aceitáveis dentro de um relacionamento, quais comportamentos não são aceitáveis dentro do relacionamento, eu vou deixar aqui 2 links. Um link é para você entrar para a minha biblioteca. A Biblioteca do Mago é a biblioteca onde tem todos os livros que eu já escrevi, com todos os meus ensinamentos, mais um bando de videoaula, cursos, bônus, aplicativos, o centro de conselho, que é o meu grupo de alunos, para você ter acesso a tudo. E o segundo link é se você quiser ter uma consultoria, aí sim, uma consultoria fechada comigo, onde eu vou olhar para a sua vida, analisar a sua vida junto com você, e você vai ter 1 hora comigo gratuitamente. É só você preencher um formulário que está aqui embaixo. Então tem 2 links aqui embaixo, e se você quiser mais Mago Responde, vai lá na minha DM e me chama lá e me avisa. Mago, eu quero um Mago Responde, e a gente vai fazer um vídeo sobre o teu caso. Fechou? Tamo junto, até a próxima, vamos nessa.